Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Estação Turismo, o programa que leva você a conhecer essas maravilhas da nossa Costa Paulista. Muita informação bacana, muita paisagem, muita cultura, muita história. E hoje aqui comigo, mais uma vez, Rose Camargo. Tudo bem, Rô? Oi, Ju, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Estamos cá, mais uma vez, com Estação Turismo. Hoje vamos falar para vocês de um lugar maravilhoso que não tem um botucatuense não conheça, né? Vamos falar de quem, Ju? Hoje o nosso convidado mega especial é o Vlad, do Villa Blues, um cara incrível que traz aqui para nós uma noite maravilhosa com bandas incríveis e um evento que é o Vintage, né? Vintage, né, que chama, que é um evento que traz aí muita banda legal, muito food truck, mas vocês vão conhecer tudo e mais um pouco. Vlad, seja muito bem-vindo. Quer se apresentar aqui para o nosso público? Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês e vamos bater papo, porque contar a história que eu mais gosto de fazer. E muito rock and roll, blues, né? Rock and roll na veia. Eu vou pedir pro Wilsinho colocar só a vinheta para vocês terem uma ideia do que é o Vlad. Uau! Que isso, gente! Olha, eu arrepio. Adoro. Eu arrepio. Vlad, conta pra gente esse evento incrível que você faz aqui em Botucatu, uma vez por ano, né? Conta pra gente tudo que agrega, tanto pro turista e pra quem mora aqui na região e também coloca ali o artesanato, né? Como é que é? Conta pra nós. Bom, tudo começou quando me deu uma maluquice na cabeça. Eu costumo ter esse problema várias vezes. E eu decidi que eu queria fazer um hot rod, um carro nos moldes dos anos 60, com um carro da década de 20. E eu embarquei nesse sonho e comecei a construir esse carro. E quando ele estava quase ficando pronto, eu falei, caramba, um hot rod não lembrava de ter nenhum na cidade, nesses moldes, né? E eu falei, caramba, o carro vai ficar pronto, vai ser legal, vou lá na oficina, pego o carro, finalizou, vou dar uma volta, vou curtir. Mas eu acho que é muito pouco, né? Quem será que são as outras pessoas? Quem são os outros apaixonados por carros, que tem seu carro guardado, ou que não tem o carro, mas gosta? E aí eu decidi ambientar esse sonho, né, a realização desse sonho, num evento. Eu fiz o primeiro Vintage Car Show, Villa Blues Vintage Car Show, para apresentar esse carro, né, e para compartilhar com as pessoas um pouco dessa atmosfera, né, que vem dos anos 50, que são os carros de arrancada, né, os hot rods, os hot looks, um pouco do rock dos anos 50, que eu adoro, né, muito. Antes de Elvis e depois de Elvis, curto muito essas coisas.
e um pouco das pin-ups, né, que é um outro movimento que é tão legal, assim, sempre gostei muito. E aí tinha que ter comida, e tinha que ter bebida, e tinha que ter carro, tinha que ter moto, tinha que ter gente bonita, tinha que ter o espaço. E no Villa Blues, naquela ocasião, não tinha esse espaço. E também não era legal fazer uma coisa assim indoor, né? Tinha que ser totalmente outdoor. E aí eu negociei com os outros inquilinos lá de onde eu estava na Major Mateus, pedi autorização para usar o estacionamento, que era um estacionamento bem grande, que servia ao Villa Blues e aos outros inquilinos. E pedi autorização para a prefeitura para fechar a rua de trás. E aí nasceu o primeiro Villa Blues Vintage Car Show. Eu passei apertado porque eu não esperava que viesse tantas pessoas. A gente teve algo em torno de 5.000, 5.200 pessoas passando pelo evento num dia. Normalmente é o fim de semana, né? Não, na época não era. Na época eu fazia sempre no dia 1º de maio. Ah, tá. E aí esse foi no 1º de maio, e aí a gente não tinha a estrutura de... Aquele não teve food trucks, é nós que fizemos a comida. Uhum. Isso há quanto tempo atrás? Olha, eu não sei te dizer se é 2016 ou 17, eu não guardo assim muito essas datas, mas nós vamos agora fazer a 9ª edição. Tivemos um período que não fizemos por conta da pandemia. Olha, acho que foi isso, 2016 ou 2017, o primeiro Vintage. Tem até vídeos no YouTube desse primeiro evento, foi muito legal. E aí foi crescendo. E aí eu fiz ele nesse esquema, nós fizemos nesse esquema durante, até a pandemia, né? Fazia o evento de um dia. Teve um ano que eu fiz 2, fiz um no primeiro semestre, outro no segundo, foi legal também. E aí quando veio a pandemia a gente perdeu tudo, e perdi o Hot também, perdi minhas caminhonetas, perdemos tudo. Foi uma fase difícil para todo mundo, né? E aí a gente deu aquela hibernada. Quando foi em 2022, no início de 2022, eu fui chamado pela a secretária de Turismo, a Roberta, e a secretária de Cultura, a Cris Cury, Roberta Sobranha, Cris Cury, para saber um pouco, eles queriam saber um pouco do que eu estava planejando, o que ia ser, né? As coisas estavam voltando, né? Pós-pandemia. E aí eu falei que eu tinha vontade de continuar fazendo esses eventos. São 2 eventos que eu faço, 2 festivais que eu faço, né? Que se tornaram festivais, que é o Vintage Car Show e o Festival de Blues, que comemora o aniversário do Villa Blues, que eu faço sempre em agosto. E aí elas me propuseram uma parceria. Uhum. E a prefeitura entrou em 2022, 2023 e 2024. Eles entraram com um apoio, né? Um apoio especialmente na parte de estrutura. E aí ele cresceu. Então aí ele virou um evento de 3 dias, né? Tanto o Festival de Blues quanto o Vintage Car Show. E aí eu escolhi fazer naquela Praça da Educação, que era um lugar que estava mais ou menos abandonado. E quando eu falo que estava mais ou menos abandonado é porque estava mesmo. Apesar de funcionar a Secretaria da Educação. E é um lugar incrível, assim, né? É lindo, histórico, lindo, importante para a cidade. Eu lembro grande. que a primeira vez que eu fui no Vintage foi em 2023, né? Que foi quando eu vim morar aqui na região. E eu lembro, assim, que eu fiquei apaixonada pelos arcos que são, na verdade, toda uma estrutura da ferrovia. Que tá. Então você tem uma parte do trilho do trem, você tem a parte dos galpões. Então aquilo ali faz um visual com o rock, com os carros. Gente, parece que você tá assim... Eu nem sei explicar, mas é um puta de um evento, desculpa a palavra, né? Para uma estrutura sensacional. Aquele lugar estava meio abandonado porque a cidade não conhecia muito aquilo. Sim, que né? Coisa engraçada, né? Porque ali era eram as oficinas da FEPASA, né? Não sei se era FEPASA, enfim, da ferrovia. E aí ficou abandonado um tempo, né? Acabou a ferrovia, acabou tudo, e ficou meio largado. E teve uma hora que pegou fogo naquele negócio, naquela estrutura.
E aí eu acho que foi na administração do João Cury que eles fizeram um projeto e um dos galpões, ou dois dos galpões, os da direita, eles reformaram e colocaram lá a Secretaria da Educação. E aí eles fizeram a praça. Mas em 2022, quando a gente foi fazer a vistoria lá, não estava legal, tava meio largado, porque assim, só servia, na verdade, de estacionamento para os funcionários da Secretaria de Educação e também como é que chama? Do Fundo de Solidariedade, que acho que é lá também. E aí quando decidiram fazer o evento lá, aí foi bacana, porque houve não uma reforma, né, mas houve uma manutenção, né, bem bacana. E o primeiro de 2022 tivemos ali algo em torno de 18 mil pessoas. Nossa, muita gente. Ao longo dos 3 dias, né? E consumindo, né, ali o artesanato local, sim, consumindo as comidas, né, Mas locais. o que eu queria te dizer, na verdade, que assim, que é super importante, na minha opinião, Sim. eu vou chegar nesse ponto, mas é que a gente apresentou ou reapresentou para a cidade, para a comunidade, aquele espaço que estava meio esquecido. Não, eu fico impressionada de estar um espaço desse esquecido, porque ele é muito importante. E aí foi legal, porque depois disso, a gente começa a ver as pessoas indo caminhar, andar de bicicleta, aí com seus pets, com seus cachorros, com crianças, né? E eu acho que isso foi importante, o Vila Blues ter feito isso, sabe? Revitalizou um lugar histórico para a própria cidade, né? E aí foi legal ter essa iniciativa, foi legal ter o apoio do turismo, da Secretaria de Turismo e de Cultura. E aí a gente quis expandir, né? Então, além de... Aí não dava mais pra gente fazer a nossa comida. Então, o certo seria os food trucks. A gente trouxe vários, alguns da cidade, alguns de fora. E a gente expandiu, além dos expositores que vêm de fora, que vendem produtos que têm a ver com esse... Com a Cuesta. Né? Não com a Cuesta, mas com esse evento de carro, de motos, então camiseta, boné, brinquedos, camisetas de rock, enfim, tem, né? Tatuagem, barbearia. E a gente expandiu para os artesãos também da cidade, né? E isso foi muito legal. Não posso dizer que foi importantíssimo ter a presença dos artesãos de Botucatu no nosso evento. Você vê que faz toda uma economia girar, né? Então faz, meu. E ali no primeiro eu te digo que você imagina a movimentação de dinheiro para, sei lá, 18 food trucks, né, que vem de fora, quantidade de pessoas das cidades vizinhas e até de fora que vieram, né? Veio gente da Bahia, entendeu? Que estava passando por São Paulo, viu a propaganda e falou: nossa, quero conhecer Botucatu, vou lá conhecer nesse evento. Não, exato, esses festivais eu acho que eles são muito importantes para movimentar o turismo da cidade, né? Sem dúvida. Eu mesmo, na época que eu vim em 2023, eu não morava em Botucatu, eu morava em Pardinho. Entendi. E eu vim para o festival por causa do evento, porque eu vi que ia tocar uma banda, que é a PJ90, que eu sou fã de carteirinha. Legal. E na hora que eu vi que eles iam estar em Botucatu, falei pro meu marido, vamos para Botucatu no evento. E a gente veio de Pardinho. Então, assim, você vê que o turista também é dessas pequenas cidades ao redor, que vem aqui para, não só de São Paulo, né? Mas aqui da nossa região toda, né? Eu diria para você que num raio de 120, 130 quilômetros, vem muita gente para esses nossos eventos. Vem, com certeza. E isso é muito legal, porque movimenta a economia da cidade, né? Movimenta a rede hoteleira, posto de gasolina, o comércio da cidade. E as pessoas se movimentam. Aí, fora a movimentação de pessoas diretamente. Porque os food trucks, eles vêm com a carga, os que vêm de fora, né? Eles vêm com a carga para o primeiro dia de evento. E aí, com o que eles faturam no primeiro dia, eles vêm na cidade para comprar e repor os seus estoques. Exato. Entendeu? Então, isso é gritante. Sim. Né? E alguns expositores, né? A gente teve um expositor de uma imobiliária, por exemplo, que nesse evento de carros e motos e pin-ups e rock, vendeu 2 apartamentos e um terreno. Estamos falando de mais de 1,5 milhão. Você vê? Entendeu? Que bacana, né? Que foi vendido ali, um cara que decidiu apoiar, expor e fez um trabalho legal. Então o movimento é uma grana mesmo na cidade. Eu acho que isso
É importante o festival de música na cidade, né? E é cultura, né? E assim, porque cultura é uma coisa muito ampla, né? Sim. Ela tem a ver com diversas coisas. E assim, não dá para dizer que, apesar da gente estar no interior do estado de São Paulo, apesar da importância que foi o movimento caipira, né? A música raiz, os violeiros, o catira, essas coisas todas que são super legais, mas não tem ninguém daqui ou de qualquer lugar que não tenha escutado lá atrás Frank Sinatra, não tenha escutado Elvis, não tenha escutado... Então isso está impregnado de certa forma. Sim. E eu acho que é legal a gente ter essa diversidade, entendeu? Pô, tem os eventos, né, as coisas de violeiros, que é legal, tem as coisas do samba, que é legal também. E a minha praia é essa, né? É blues, é rock. Não, e você tem público para tudo, né? Para tudo. E então é muito legal poder estar trabalhando com esse compromisso com a cultura, sabe? De trazer diversidade, de trazer coisas de qualidade. Né? Trazer conhecimento, porque às vezes uma pessoa não conhece ou vai no evento, conhece, começa a gostar. Então é aprendizado também para as pessoas que não conhecem, né? Não tenho dúvida. E me fala uma coisa, como que você escolhe as bandas que você vai trazer? Você traz bandas que você conhece o som, você pesquisa... eu sou de formação, eu sou publicitário, né? Então tudo que eu tenho que fazer na minha vida eu tenho que parte de uma pesquisa, né? E eu já conheço blues e rock desde muito cedo na minha vida, né? Mas eu achava que eu conhecia alguma coisa, mas não conheço nada. E aí quando a gente abriu o Vila Blues em 2012, nossa, foi uma revolução, porque aí começou a vir... Eu não vou atrás. Poucas vezes eu vou atrás... Ou melhor, de 2012 até hoje, poucas vezes eu fui atrás de uma banda, de alguma coisa, assim, só quando eram coisas muito específicas. Mas a quantidade de artistas e de bandas e de músicos que chegam até nós para mostrar o seu trabalho e pedindo uma oportunidade para poder mostrar. Nossa! E isso é muito legal, né? Do mundo inteiro. Rô, você sabia que vem gente vem banda internacional pro Vila Blues? Então, que legal, né? Ô, Vlad, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sou daqui de Botucatu, né? Você é daqui de Botucatu também ou não? Não. Eu sou nascido em São Paulo, capital. São Paulo. Eu não sei se você notou que aqui em Botucatu a gente tem muita dificuldade na parte de... Sempre abre uma coisa, não dá certo. Abre outra coisa, não dá certo. E assim, você tá aqui já há 12 anos? Não, tô com o Vila Blues? Com o Vila Blues. O Vila Blues eu abri em 2012. Então, há 13 anos. 13 anos. E como que você conseguiu e consegue tá com o Vila Blues assim em alta sempre, né? Porque a gente sempre ouve falar do Vila Blues e não fechar as portas e pelo contrário, né? Cativando mais, cada vez mais o povo, tanto de Botucatu quanto a região, quanto a cidade vizinha. Explica pra gente a fórmula. Essa fórmula. Olha, sim. Assim, vou falar duas coisas. Bom, só voltando no que a Ju falou aqui agora, desde 2012 até hoje são mais de 170 shows internacionais. Nossa. Já vieram aqui tocar no Vila Blues, em Botucatu, bandas, músicos e artistas de todos os continentes do planeta. Nossa, que show. Entendeu? Já veio do Oriente, já veio do Hemisfério Norte, Sul, da África, da Jamaica, da América Latina inteira, recentemente Estados da Unidos, Irlanda. Da Irlanda, então é surreal. Agora, respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu consigo responder a sua pergunta, porque não tem fórmula, sabe? A probabilidade de dar certo um Vila... Primeiro que o primeiro Vila Blues, quem está me ouvindo, nos ouvindo, e já foi lá no primeiro, já vai entender. O primeiro Vila Blues não tinha nem porta para rua. Eu estava no fundo do fundo do fundo. Eu alugava onde era o meu estúdio, minha agência, e aí tinha um estacionamento para os outros inquilinos e para os clientes desses outros inquilinos e também clientes meus. Tudo bem. Então, quando eu decidi abrir o Vila, a gente conversou com os inquilinos
Então eu construí o Vila naquela parte que eu alugava, que era minúscula. Na travessa ali da Amanda, a última travessa da Amanda, na Rua Velho Cardoso, onde era a padaria dos Ventrela. E aí eu vi aquele espaço do estacionamento, me entendi com os inquilinos, né, com o proprietário do imóvel, e falei, olha, 6 horas vocês tiram os carros daqui, não tem cliente e vocês vão embora. Eu posso usar das 6 em diante para fazer uma expansão do meu negócio? E eles toparam. Então, às 6 da tarde, eles tiravam os carros, eu montava, expandia o Vila Blues para o estacionamento, a gente trabalhava até de madrugada, quando era 3, 4 horas da manhã, a gente desmontava tudo, e os carros, às 9 horas da manhã, chegavam com o estacionamento de novo. Então, era uma coisa surreal. Os estrangeiros chegavam à tarde, né? Não só estrangeiro, mas enfim, as bandas chegavam à tarde, chegavam num estacionamento, iam pro hotel. Quando eles voltavam pro show, para fazer a passagem de som, show, eles entravam numa casa noturna, num juke joint, que é o que a gente fez, foi uma juke joint. E aí, eu acho que isso encantou muito as pessoas, né, essa capacidade de transformação. Então não era muito plausível, né, você fazer uma casa de blues, que pouca gente sabe o que é blues, na verdade, até hoje. E aí você faz uma casa de blues num lugar onde era improvável que desse certo. Mas talvez a fórmula não, mas assim, a gente se entregou e continua se entregando. Nós, assim, eu, a minha família e as pessoas que trabalham comigo. E as pessoas que trabalham comigo são os colaboradores, também são as bandas, também são os produtores, também são... Então a gente se entrega de tal forma para fazer e para entregar uma coisa com tanta qualidade para as pessoas, que acho que é impossível as pessoas não perceberem isso, sabe? A gente faz uma coisa muito de verdade, sabe? Não tem fake news, não tem enganação, não tem... A gente não faz por dinheiro, a gente faz para entregar um melhor. O dinheiro é a consequência, o resultado do nosso trabalho. Ele é importante no lugar dele. Porque se fosse para fazer por dinheiro, vamos combinar, tem um monte de coisas que são muito mais populares e que gira muito mais grana, entendeu? Mas não é essa a minha. A nossa vontade é compartilhar um pouco daquilo que a gente gosta, com as pessoas que gostam do que a gente gosta e com as pessoas que eu nem sei se gostam, mas se experimentarem, pode ser que gostem também, entendeu? E se não gostar também não tem problema. E é uma experiência, na verdade, né? É uma experiência, porque quando você entra num evento desse, que nem eu falei, você é teletransportado para um outro lugar. Porque não é só a música, é as meninas com roupa de pinaple, sabe? Não é? Então, assim, os carros antigos. Então, parece realmente... É toda uma experiência, um show de blues, né? É demais. As garçonetes, né, o pessoal do bar, no primeiro Vila Blues, bastante. No segundo, um pouco menos. E agora nós vamos retomar isso agora no terceiro. Né, no terceiro espaço. A gente, de repente, para tudo, apaga a luz às vezes, e aí elas vão dançar. Ah, que legal. Vão fazer um número que foi ensaiado por elas mesmas. Que bacana. Entendeu? O barman às vezes taca fogo no balcão. Entendeu? Fogo no balcão, com o extintor do lado, tudo certinho. E faz um número, faz uma apresentação, entendeu? Então... E é muito diferente, é totalmente surreal, né? Porque... Você entra em um transe ali. E a pessoa entende que parou. Estou esperando o meu drink, minha cerveja, meu lanche. Mas agora eles não vão me entregar, porque agora eles estão fazendo alguma coisa. Porque eles são seres humanos. Sim. Artistas, pessoas que têm alma, pessoas que têm coração. Então, olha, se tem uma coisa que eu detesto na minha vida é as pessoas serem invisíveis. Entendeu? E eu comecei, você vê, no Vila Blues, você teve lá, você viu. Eu faço a apresentação da banda. Sim. Entendeu? Eu paro tudo. Todo mundo conhece o meu. Né? Pra quê? Agora é a hora de você prestar atenção nesses artistas, nesses caras que estão aqui, que vão fazer a expressão da sua arte. Sim. Do seu talento, entendeu? Vão trazer uma mensagem pra gente.
seja num tributo, seja num autoral, não importa. Então, muito chato, né? Você ir num lugar onde tem a casa cheia, todo mundo falando e tal, não sei o que. Ninguém prestando atenção. Ninguém né? prestando atenção. Então, tudo bem. Então, tira o show. Sim. Não tem problema. Pode ter um restaurante, uma música ambiente, para as pessoas irem conversarem e tal. Então, a gente achou que tinha que ser assim. Então, a gente abre às 8, né? Às 20 horas. Os shows começam às 22h30, em torno disso. Então, dá tempo de você vir, interagir com seus amigos, conversar, comer, beber, beleza. Mas na hora que começa o show, eu espero que as pessoas curtam o show. Sim. Entendeu? Não é para ficar que nem uma estátua assistindo o show, não é isso que eu tô falando. Mas é que tenha, que perceba que ali no palco tem alguém que estudou, que viajou, que investiu para poder estar lá entregando, né? Entregando uma coisa, para uma experiência pra gente, né? Uma experiência musical. Então é isso, eu acho que o sucesso, nem sei se eu posso chamar isso de sucesso, mas o que a gente faz é isso, sabe? Com muita verdade, com muita entrega, com muito coração, muita emoção, e procurando sempre aprimorar cada dia, né? Porque isso faz parte, né? Sim. E agora eles estão com o Villa Blues casa de show, né? Não é só o evento, né? Então todo fim de semana tem uma banda convidada, né? Eu fui 2 fins de semana atrás. Teve uma banda muito bacana lá. Bom, primeiro que eu fui na do PJ de novo, né? Porque eles vieram novamente para Botucatu e nós fomos. E veio o pessoal de Pardinho para assistir. E fui a semana passada que também teve um show de uma banda local, né? Que é o rock.com, né? E assim, você vê que realmente assim, o espaço hoje é um espaço muito bacana, né? Tem uma parte ali ao ar livre, né? Com planta, né? Então, assim, é uma casa acolhedora também, né? Essa que você. Não o evento, né? A casa de show que funciona todo fim de semana. É um prédio que está numa localização muito privilegiada. Da catedral lá, no horário de pico, né? Às 5h30 da tarde, você demora 8 minutos e meio para chegar lá. E é na Butignolli, indo para Rubião, né? Indo para a Unesp, do lado direito, ali perto da Coca-Cola. E a localização é ótima. O espaço. Tem estacionamento. O prédio é novinho. É um lugar cheio de natureza. Sim. Né? Cheio de beleza, cheio de cuidado. Então é um lugar confortável para a gente poder expandir a experiência que a gente propõe para os nossos amigos, para o nosso público. E um convite que eu faço até, pessoal, assim, quando a gente fala de turismo, né, que a gente fala aqui muito no programa, né, sobre turismo, então a gente fala de natureza, a gente fala de trilha, fala de cachoeira, né, de biodiversidade, a gente fala aqui de história, um monte de coisa. Então até um convite que eu faço para as pessoas que vierem para Botucatu para fazer essa parte de dia, né, do turismo, também fazer esse turismo à noite, né, como a casa, por exemplo, né, do Vlad, que é o Villa Blues. Então, os guias mesmo também podem, né, Vlad, levar esses turistas para conhecer as bandas locais, né, que entregam muita coisa bacana de rock, né, e também convido a todos para vir também para conhecer o Villa Blues, que é um festival muito bacana que já entrou para a rota turística, né, de Botucatu. Só que esse ano você vai fazer em Bauru, parece, né? Esse ano a gente... Bom, primeiro que foi tudo... A reabertura do Villa Blues como casa física exigiu da gente muita energia, investimento que a gente não tinha como fazer, enfim. Então a gente fez muito pondo as mãos na massa mesmo, apesar do prédio ser novo e já estava pronto, mas toda a parte de tratamento acústico, de decoração, de adequação, né, para a atividade do Villa Blues a gente teve que fazer. Então eu não consegui me dedicar muito previamente ao vintage. E aí acontece, né, e muito menos ao festival. E aí acontece que mudou a gestão. Sim. Né? E hoje a gente tem não é um conselho, uma comissão, né, que avalia. E eu fiz o meu pedido, ainda que tardiamente, mas eu fiz o meu pedido, né, protocolei o meu ofício, pedindo apoio para fazer o vintage
lá na Praça da Secretaria de Educação, que foi onde a gente expandiu, e também o apoio que eles sempre apoiaram a gente, né? Sim, sim. Com estrutura, com um pouco da estrutura. E a comissão veio com uma negativa, com uma resposta de que não poderia ser feito nem lá na Praça da Educação e nem que a prefeitura não ia apoiar com a estrutura. Certo. Né? Então, assim, né? Lógico, eu fiquei chateado, eu estou ainda chateado, mas o problema não é esse. O problema é que talvez em 2022, 2023, 2024, esses dois eventos que a gente faz fosse de interesse da prefeitura, interesse estratégico, estou dizendo, tá? De apoiar e de coisa e tal. Talvez com a nova visão, né? Talvez uma nova visão, tenham outras prioridades, né, para a administração pública. Eu acho que pode ser isso, eu não sei o que aconteceu. Mas não é que eu vou fazer em Bauru por conta disso, não. Na verdade, eu já ia mesmo fazer em Bauru, porque a gente fui convidado pelo secretário de Turismo, perdão, pelo secretário de Cultura de Bauru. Ele me convidou para ver se eu tinha interesse de fazer o evento lá. Muita gente de Bauru vem para Botucatu no Vintage e também no festival. E aí eu achei que era uma boa ideia e a gente meio que se acertou e vai ser agora no dia 5 e 6 de agosto. Que bacana. Perdão, tô falando besteira. Desculpa. Paga tudo. 5 e 6 de julho. Bacana. 5 e 6 de julho. A gente vai fazer a primeira edição do Villa Blues Vintage Car Show em Bauru, vai ser lá no Tênis Clube de Bauru, nos mesmos moldes que é aqui, né? Que foi aqui, que espero que continue. Entrada gratuita. Muitas bandas. Muito rock, muitas bandas, bluegrass, artesãos, gente bonita, comida de qualidade, bebida gelada. Que bacana, vai ser um evento incrível, né? Incrível. Agora, esse evento lá em Bauru, vocês vão levar algum artesão daqui para lá? Vão usar os artesãos de lá? Como vai ser? A gente quer movimentar os artesãos de lá, mas eu abri o convite para os artesãos daqui. Né? Certo. Então, aqueles que quiserem seguir a caravana com a gente foram convidados. Que é uma né? ótima oportunidade também para ampliar ali a rede de clientes, não né? Não tenha dúvida. E expor acho que não para todos os segmentos, todos os artesãos, mas tem alguns que eu acho que caberia perfeitamente estar com a gente. Sim, e tem a lista de bandas. Então, eu já tenho a lista de bandas, inclusive tem uma que você gosta muito. Meu Deus do céu! PJ90. PJ90 vai vir! Vai. Meu Deus, Rose, vamos? É demais. Nossa, eu não acredito. E aí é isso, a gente vai fazer lá, então eu não decidi ainda, não consegui decidir ainda se a gente vai fazer a edição de Botucatu. Eu já tenho um outro local em mente, que bacana. É muito legal, né? Mas para fazer sem o apoio da prefeitura não dá para fazer com entrada gratuita. Sim. E para fazer cobrando, eu acho que não cabe para esse tipo de evento, entendeu? Sim. Acho que no festival de blues, tudo bem, posso fazer um festival de blues comemorando o aniversário do Villa Blues e posso ter cobrança de ingressos, como já fiz no passado. Mas pro Vintage eu nunca cobrei nada e eu acho que não cabe, não cabe, sabe? Eu ia ficar muito desconfortável de ter que fazer um evento cobrando portaria. Sendo que a proposta é trazer uma cultura diversa para todos, né? Para todos, né? Então, quando você cobra uma entrada, você acaba nichando um pouco o público, né? E uma coisa que eu gostaria de só lembrar, pessoal, nesses eventos, festivais, não levem os seus coolers para o evento, né? Com a sua cerveja, né? Não levem, gastem no evento, porque o pessoal tá ali trabalhando, né? Eu lembro no Vintage que eu fui, muita gente indo com o cooler, né? E é uma consciência, pessoal, né? Não levem seus coolers para festival. Assim, a gente não tem como proibir, né? Proibir, é polêmico isso, né? Mas eu acho que é um sinal também de respeito a quem está produzindo e entregando um evento, uma experiência de alta qualidade, de alto nível, e que depende da venda das coisas para poder cobrir os gastos e continuar fazendo, fazendo,
né? Então tem um monte de coisas na vida das pessoas, um monte de situações que é legal você pegar o seu cura, mas nesse evento eu acho que assim, é legal chamar para consciência, entendeu? Quer levar? Pô, beleza, não vou proibir, mas é legal ter a consciência de que o que a gente tem na prefeitura, apesar de ser um espaço público, é um apoio. Sim. Entendeu? Agora, todo o custo gigantesco que é fazer um evento desse tem que sair da venda dos produtos. E das bebidas. E das bebidas. Exatamente. Entendeu? Especialmente das bebidas. Rose, quer fazer alguma pergunta para o Vlad? Então, quem quiser assim, participar na parte de artesão, de artesão, né? Ter o seu espaço lá. Como que faz? Ela entra em contato com vocês, ela paga uma pequena parte, tipo um aluguel, seria isso? Como que os expositores fazem? Quem quiser ser exposto. Isso. Assim, eu já fiz de algumas formas, né? Até a pandemia, eu tinha uma quantidade de colaboradores grande, né? E então eu fiz alguns eventos, eu fiz alguns no shopping que foram maravilhosos também, de 3 dias, foram lindos demais. Então eu não cobrava uma taxa fixa, eu cobrava uma porcentagem, mas aí eu é que manipulava toda a parte financeira, né? Cheguei a fazer uns dinheirinhos do Villa Blues, legal. Que era super legal. E beleza. Aí quando foi depois da pandemia, muitos dos meus colaboradores que eram da faculdade, especialmente quem estava fazendo pós-graduação, que não estavam mais aqui, então a única forma de fazer acontecer era cobrando uma taxa. Para esse vintage de Bauru e se tiver o de Botucatu, eu vou fazer com os food trucks da mesma forma. Eu vou ter um sistema que custa caro, sim, mas que me dá uma segurança, como é no Lollapalooza, no Rock in Rio, enfim, naquele que tem em Sorocaba, que é maravilhoso. Então a pessoa adquire seu cartão, consome e beleza. Para os expositores e os artesãos, aí não. Aí eu vou cobrar uma taxa, uma taxa pequena, como sempre cobrei, especialmente os artesãos, é bem reduzida mesmo, para eles poderem ter o seu espaço e vender os seus produtos. Mas aí entra em contato com você lá no Aí entra em contato comigo, eu tenho meus contatos, não sei se você vai colocar aqui. Posso colocar todos. Ou pelo Instagram. Pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Não é difícil de me achar. E aí é legal a gente ter diversidade nisso também. Algumas pessoas que não sabiam podem... Exatamente, né? Podem participar. Quer fazer mais alguma pergunta para o Vlad? Vlad, quer deixar algum recadinho para o nosso público? Para o pessoal vir no evento, alguma agenda, alguma coisa aí para gente... Eu quero. Então vamos lá. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo a gente para ir conhecer o novo Villa Blues, tá? Que fica ali na rodovia Antônio Butignoli, quilômetro 1, ao lado da pousada Mandala. E quero dizer que lá a gente já tem o Villa Blues funcionando todos os sábados, a partir das 8 da noite, e os shows sempre às 10h30. E que nos próximos dias, ou no máximo em 2 semanas, talvez, a gente inaugura um restaurante Villa Blues. Nossa, parabéns! Com a Kátia, minha companheira, minha esposa. Muito legal. E ela vai tocar lá essa coisa do restaurante, um restaurante um pouco diferente, né, com um tipo de comida que tem a ver com o sul dos Estados Unidos, né, a gastronomia que a gente domina um pouco. E lá vai funcionar de segunda a sexta. Durante o dia? No horário de almoço. Vai ter delivery também, enfim. Bacana. Aí, é uma opção a mais, né? Uma opção a mais, com uma coisa diferente, sim, né? A ideia é que seja uma coisa diferente. Aí, fora isso, eu queria dizer que no próximo sábado a gente vai ter de novo um show internacional. Então a gente está trazendo uma cantora, chama-se Kisha Pratt. Ela vem do Mississippi, uma cantora afro, vozeirão,
Ela vai fazer um show de soul e blues bem pra cima, dançante, alegre. Ela vem pela primeira vez no Brasil, então, como estou dizendo, e acompanhados pelo Prado Brothers, que é uma das maiores, se não a mais importante, uma das mais importantes bandas de blues e soul e funk que nós temos no Brasil, a única da América Latina que foi indicada a ganhar um prêmio, teve uma nominação, né? Concorreu a um prêmio de melhor álbum de blues dos Estados Unidos. Então, só para você ter uma ideia, é como se a gente tivesse uma escola de samba do Mississippi concorrendo aqui no Carnaval do Rio de Janeiro. Legal. Entendeu? É o inverso, né? É uma banda brasileira concorrendo com os americanos na terra deles. É fantástico. E os próximos shows até o fim do mês, você tem aí depois, esse é no dia 24, tá? E a gente tem um site próprio. Ah, qual é o site? Que é www.vilablues, Vila com 2 L's, tá? vilablues.com.br. E lá você tem a venda dos ingressos antecipados, né? Que antecipado sempre é um pouco mais em conta do que na hora. E lá você também pode fazer a reserva de mesa, tem o mapa das mesas, você vê onde está o palco, onde você quer ficar, você já garante a sua mesa. Bem intuitivo, né? Então é isso, 24 de maio, Kisha Pratt no Vila Blues, o segundo show internacional dessa nova fase. Aí depois, no outro final de semana, a gente vai ter 2 bandas de Botucatu fazendo um rock. Então, assim, uma delas, que é a Stargazer, o Gazer, às vezes eu erro o nome. Eles vão fazer bastante anos 70. Legal. Um pouco de anos 80. Aí sim. Você gosta, Ilcinho? E aí depois vem a Esfinge. Gente, eu vou falar agora, então. Vou falar. Esfinge é uma banda que eu conheço, incrível. Os meninos, o vocalista que é o Júnior Rocha. Júnior, beijo pra você. Ele é o vocalista da banda, ele mora em Pardinho. Exatamente. O cara canta muito. É tipo... Uma banda que agora eu tô com problema de memória, eu tô esquecendo o nome das coisas, tá? Mas assim, ele tem uma voz incrível, manda um rock maravilhoso, assim, vale muito a pena. Todas valem, né? Que eu tô fazendo a propaganda do Esfinge. Meninos, parabéns, viu? Esfinge é ótimo, eles vão tocar então a parte de anos 90 e 2000. Isso. Então a gente vai ter 70, 80, 90 e 2000. Nossa, na mesma noite, 2 bandas. Fechou, então. Imperdível. E olha, uma coisa que eu quero também dizer aqui pra vocês é que pra quem gosta de comida vegetariana, temos também a opção, né? Eu mesma comi um hambúrguer vegetariano, tava uma delícia. Então tem pra todos os gostos, né? E aí depois, na outra semana, que é a 1ª de junho, a gente vai ter uma banda tributo de Queen. Nossa, que legal. Você gosta, Rô? Super legal. Eles vêm de São Paulo também. Como é o nome do vocalista? Eu não vou saber. É o Pedro Caio? O Pedro Caio de São Paulo? É. Então pode ser que seja ele. Você conhece? É o que tocou no shopping? É. É eles mesmo. Gente, então eu vou falar também. Pode falar. É ele mesmo. Gente, então eu vou falar. Queen, Pedro Caio, gente, vocês vão amar esse show do Pedro Caio. Eu já fui em vários shows dele em São Paulo e, assim, é incrível. O menino é demais. Nossa, olha, tá muito bom esse Vila Blues, hein? Tá demais, né? E aí as outras coisas eu não vou falar, deixa pra surprise. Surprise, gente. Então, acompanhe lá o Instagram e o site lá do Vila Blues. Lá você consegue comprar os ingressos, acompanhar todas as bandas que vão chegando. Vai ter o festival agora lá em Bauru. Tomara que a gente tenha mais uma edição aqui em Botucatu. Quem puder vir para Botucatu para conhecer toda essa nossa questa e aproveitar a noite, vale muito a pena também. Vlad, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por você ter vindo. Foi uma honra realmente ter você aqui. Rose, quer falar alguma coisa? Foi um prazer mesmo ter você aqui, lógico. Preciso conhecer, eu não conheci ainda o Vila Blues. Então vou levar ela no show do Pedro Caio. Você gosta do Queen, né? Gosto então, do Queen, gosto do Guns N' Roses, amo. Vai ter um também. Você gosta do Queen?
Então pronto. Vamos todos do 14 News Legal. lá no Vila Blues assistir os shows. Bacana, isso Vlad. aí. Muito obrigada, viu? Quer passar algum recadinho final? É isso, só agradecer a oportunidade, né? Uma honra minha estar aqui também, falando um pouco da nossa história, um pouco daquilo que a gente tem vontade de fazer. E assim é o que eu digo, né? Na pandemia a gente perdeu um monte de coisa, mas não perdemos nem a saúde nem a coragem de continuar caminhando. Então é isso que a gente está fazendo, Vila Blues, 3ª edição. Espero vocês lá. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Pessoal, então estamos acabando aqui mais um programa. Rose, quer dar um recadinho? Não, só dar um tchau, tchau, né? Sigam nossas redes sociais, clica lá no Estação Turismo, inscreva-se no canal, acompanhem aqui pela 14 News, Juliana Gomes no Instagram, Rose Camargo no Instagram e até semana que vem. Tchau, tchau.